crise melhor do que entrou. Essa perspectiva perdura, apesar do agravamento lá na Europa? Ou seja, você acredita que nós não vamos ter recessão no Brasil? Não podemos dizer que a priori o Brasil não terá recessão, pode vir a ter, não é? Mas eu acredito que as forças políticas de hoje são muito sensíveis ao movimento de queda no produto, né? Eu vou dar o exemplo do ano passado, não é? Nós iniciamos o ano de 2011, né, combinando elevação da taxa de juros com corte no gasto público, não é? Nós tivemos um corte de cerca de 50 bilhões, que não se confirmou, mas enfim, foi um volume bastante importante do custeio do governo federal. Isso foi associado também a cortes nos governos estaduais e municipais. E, ao mesmo tempo, nós tomamos uma decisão de elevação da taxa de juros, cujo custo para o Estado foi quase em torno de 30 bilhões de reais, a elevação da taxa de juros, né? Então, foram medidas de contenção do ritmo de expansão, que era justificável, porque também estávamos crescendo em 2010 numa velocidade insustentável, né? Isso é plenamente factível. No entanto, essas medidas tomadas se combinaram com o agravamento da crise novamente na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Então isso criou, na verdade, um ambiente de expectativa desfavorável e nos fez com que caíssemos num ritmo de crescimento ao final de 2010 ao redor de 7% para um ritmo de crescimento entre 2% e 3%. Então foi uma desaceleração muito profunda, né? E isso fez com que, a nosso modo de ver, houvesse uma mudança, inclusive, na postura do próprio Banco Central, que aceitou cortar os juros, né, quando, para o dito mercado financeiro, não estava claro a queda da inflação. O Banco Central foi ousado nesse sentido, mas tinha base técnica até para justificar. E nós tivemos uma ação coordenada com o objetivo de novamente fazer com que houvesse uma recuperação dos investimentos e uma ampliação da atividade econômica. Então, a nosso modo de ver, nós estamos entrando melhor no ano agora de 2012 do que estávamos em 2011. Temos clareza de que se nós não pudermos contar com os nossos próprios esforços, dificilmente nós teremos uma economia crescendo à velocidade adequada. Não é descartável o Brasil crescer 5%. Nós temos as condições, do ponto de vista das necessidades da população, do tamanho do seu mercado interno, não é? Há muito o que fazer do ponto de vista da infraestrutura, não é? E do enfrentamento, inclusive, da competição internacional. Nós temos um déficit comercial significativo no setor de manufaturas, que implicaria, nosso modo de ver, ações ainda mais sofisticadas do ponto de vista da política industrial. Já tivemos, não é, o Brasil Grande, que é uma... Pois é, os industriais se queixam de que estão sofrendo um processo de desindustrialização. O que você diz a esse respeito? O termo desindustrialização, ao nosso modo de ver, o mundo está vivendo uma segunda onda de desindustrialização. Tá certo? Uma primeira onda... O mundo inteiro. O mundo inteiro. Uma primeira onda de desindustrialização ocorreu na Índia e na China, no século XVIII. Né? Em 1820, praticamente 50% do produto mundial dependia desses dois países, a Índia e a China. Né? E eles, evidentemente, tinham uma indústria muito limitada, rudimentar, mas a parte toda de artesanato, por exemplo, porcelanato, tudo isso era base desses dois países. E essa estrutura, vamos usar assim, arcaica de uma indústria foi totalmente destruída pelo avanço da industrialização moderna a partir da Inglaterra. Então a Inglaterra sucedeu a Ásia e as antigas Índias, não é? Que viveram um período de desindustrialização. Uma segunda onda de desindustrialização ocorre basicamente nos chamados países ricos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa de maneira geral, até o Japão agora atualmente vem apresentando sinais dessa natureza, em que a Ásia, a China passa a ter uma manufatura muito superior a esses países e, ao mesmo tempo, atrai empresas norte-americanas e europeias para se concentrar nesses dois países. Então, do ponto de vista dessa experiência, eu diria assim, é difícil conceitualizar o Brasil como um país que vive a desindustrialização, porque nós, na verdade, não completamos a industrialização. Tá certo? Nós temos um núcleo da indústria de bens de capital que é relativamente pequena, ela foi contraída, não é? Mas eu não enquadraria. Nós temos problemas em alguns setores, não há dúvida desse ponto de vista, mas somos um dos poucos países que, dado o seu tamanho continental, tem uma estrutura produtiva de manufatura bastante importante. Mas ela pode tornar-se ainda menor. Tá certo? Vai depender, evidentemente, da nossa capacidade de identificar que um país sem indústria não será um país desenvolvido. E do alto dessa posição estratégica que você está como presidente do IPEA, que medidas você acha que ainda faltam para enfrentar de forma eficaz
a chegada dessa crise? Então, eu entendo que a natureza da crise que nós estamos vivendo hoje, ela abriria a possibilidade de sermos mais ousados. Né? Essa ousadia poderia se dar em dois planos. Um primeiro, um melhor uso do fundo soberano que o Brasil tem, constituiu. É um recurso que, de certa maneira, poderia estar sendo associado ao fortalecimento da estrutura produtiva. O Brasil poderia estar adquirindo, por exemplo, empresas transnacionais que estão com dificuldades e seus valores em bolsas relativamente reduzidos. O Brasil está comprando essas empresas e a reforçando no seu mercado interno. Né? Nós somos aí o quinto ou quarto maior mercado consumidor de automóveis e o Brasil não tem uma marca nacional. Somos o terceiro ou quarto mercado consumidor de computadores, não temos uma empresa nacional. Estou falando isso, seria ineditivo para nós brasileiros, mas os chineses, os indianos, os noruegueses têm feito decisões dessa natureza, utilizado o seu fundo soberano para aquisição de empresas e fortalecimento do seu setor produtivo. Então, eu acredito que essa possibilidade seria inegável do ponto de vista da capacidade que o Brasil teria de fortalecer a sua estrutura produtiva nacional. De outro lado, imagino que o Brasil poderia ter uma ação mais ativa do ponto de vista da articulação e integração dos países nos continentes sul-americanos. Nós estamos observando o que está ocorrendo na Ásia e o esforço que a China vem fazendo para a integração produtiva, comercial e financeira dos países que constituem ao redor da China. O Brasil poderia perfeitamente atuar de uma maneira mais articulada, defesa do seu mercado interno, defesa do nível de emprego e do setor produtivo, envolvendo mais países. É preciso pensar, na verdade, de forma estratégica. Uma licitação, compras públicas, especialmente no caso da Petrobras, poderia ser um instrumento de política industrial em alguns países aqui do continente sul-americano. O BNDES poderia ser mais agressivo do que já é, inclusive, ajudando a financiar o setor produtivo em outros países. Então, isso é uma decisão de ousadia, de olhar, na verdade, a reconfiguração do mundo e os espaços que o Brasil pode vir a ter, ainda maior. Uma última pergunta, que infelizmente o nosso tempo está se esgotando. E o processo de inclusão social, que foi bastante acelerado nesses últimos anos, a partir do primeiro governo Lula, corre algum risco? Não, risco claro que corre. Se nós não tivermos capacidade de crescer, certamente, por mais boa vontade que possa haver no enfrentamento de problemas que são heranças do século XIX, teremos dificuldade. Mas, nesse sentido, também é um compromisso político de parte do governo de chegarmos a 2014, 2015, sendo talvez a quarta ou a quinta economia do mundo, sem brasileiros vivendo constrangidos a um problema de fome. A superação da miséria é uma possibilidade técnica e me parece cada vez mais concreta do ponto de vista político. O programa Brasil Sem Miséria é um programa consistente, é um programa que trabalha não apenas na perspectiva da garantia de renda aos que não têm, mas certamente do ponto de vista de uma melhor estruturação do Estado brasileiro em termos de serviços a esse segmento. Nós, no caso do Estado brasileiro, temos aqui modelos diferentes de atuação. Nós temos, por exemplo, no caso das políticas de assistência social, de transferência de renda, esse é um Estado que atua fortemente para a população menos privilegiada, para os mais pobres. Se a gente pega as políticas de educação, políticas de saúde, nós podemos observar que as suas ações do Estado são proporcionais ao tamanho da população. Ela não interfere na alteração da desigualdade como a política assistencial procura assim, atuar. E quando nós olhamos a política bancária, a política cultural, nós vamos observar que essas ações são voltadas justamente para os setores e regiões mais privilegiadas do país. Onde é que nós temos cinemas, onde é que nós temos teatros, onde estão os bancos, nós vamos observar, bancos públicos, estão justamente nas áreas mais ricas do país. Então, essa redefinição da atuação do Estado certamente é fundamental do ponto de vista de nós construirmos um país menos igual, porque as desigualdades são muito grandes, a despeito da vontade política de reduzi-las. Obrigado pela entrevista. Vamos, obviamente, acompanhar muito de perto todo esse processo e vamos ter a oportunidade de convidá-lo mais vezes para conversar sobre a economia brasileira. Obrigado. Chegamos ao final da nossa conversa com o presidente do IPEA, Márcio Postman. Quem quiser copiar ou assistir este ou outros programas da TV Senado, basta acessar o nosso site
no endereço www.senado.gov.br/TV. Este também é o caminho para quem quiser enviar críticas, comentários ou sugestões para a nossa pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.